Shalom, shalom, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Bruchim Abaim em hebraico, né? Nós vamos começar agora o grupo familiar, que será passado para vocês amanhã. E hoje eu preparei um estudo que eu espero que seja uma bênção para todos vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar dos povos descritos na Bíblia, como israelitas, edomitas, etc. Vocês já ouviram falar, né? Mas, de alguma forma, sobre esse assunto que nós vamos falar aqui, mostrar a origem deles e como é que a gente vai ver tudo isso. Vocês vão ver, vocês vão enriquecer muito nesse assunto. E eu começo fazendo uma pergunta para todos vocês. Você é de Jesus. Eu também sou de Jesus. Eu sou judeu, mas eu sou de Jesus. E Jesus também era judeu. É, Você se considera descendente de algum povo descrito no Antigo Testamento? Não sei se já pensou nisso alguma vez, mas é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, vai começando a pensar no assunto. Você é descendente de algum povo originário na Bíblia, da história da Bíblia? Vamos ver agora? Quais são os povos que nós vamos começar a falar hoje? Nós vamos falar sobre esses povos que são descritos no Antigo Testamento. São os israelitas, que todos nós conhecemos, os edomitas, os amalequitas. Você tem familiaridade com esses nomes? Se você não tiver, pensa comigo, você vai ver que você vai gostar dessa matéria. Os midianitas, os amonitas e os moabitas. Esses são os povos que são citados na Bíblia. Nós vamos descrever eles um pouquinho agora, tá bom? Eu começo vou colocar a primeira coisa. Se esses povos ainda existem, também vocês têm que se perguntar isso. Esses povos ainda existem? Vou responder mais embaixo, tá bom? Vamos começar com a genealogia. Vamos começar com a genealogia do Antigo Testamento. Começa com Abraão, né? Abraão teve quantas mulheres? Sabe? 3 mulheres. Quais são? A Sara, Agar e a Ketura. E no português está Ketura, né? Mas em hebraico é Ketura. A Sara foi a primeira esposa, que todos nós conhecemos, lembramos de Abraão, lembramos de Sara. Agar, ela foi, na verdade, serva de Sara, e acabou um tempo, Sara, como não estava conseguindo engravidar, ela acabou cedendo Agar ofereceu Agar para Abraão. Depois a Ketura, quando a Sara faleceu, então a Ketura foi a segunda esposa após a morte de Sara. Muito bem, após muitos anos, a Sara deu à luz a quem? Isaac, e o prometido de Deus, que levou muitos anos para acontecer, mas Deus cumpriu, como sempre cumpre, a sua promessa, e ela acabou dando à luz, né? Muito bem. Isaac casou com Rebeca, certo? E eles dois tiveram 2 filhos, certo? Quem são os 2 filhos? Jacó, desculpa, Jacó e Esaú, né? Jacó e Esaú. Jacó teve seu nome mudado para Israel, 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 né? Onde está escrito isso? Vamos ler para vocês. Então disse: Não te chamará mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. E aí, claro que nós vemos a origem, então, do povo de Israel, chamados israelitas, certo? E Isaú, o que ele fez? Isaú, ele teve várias mulheres, não vou citar aqui todas, mas não dá, acho que nem são citadas todas as mulheres na Bíblia, mas ele teve relacionamento com várias mulheres, né? E deu origem a vários povos. E todos esses povos acabaram se transformando em inimigos israelitas, inimigos de Israel, do povo israelita. E o que a gente pode definir com isso é que existe sempre uma guerra e não se davam bem os primos contra primos. Você percebe que os filhos gerados através de Isaú são primos, né? São primos dos outros filhos de Isaac. Que povos que Isaú gerou? A gente pode citar os Edomitas, você deve ter ouvido falar dos Edomitas. Esses Edomitas, eles têm o nome de Edomitas por uma razão, origem da palavra. Vamos para a origem da palavra. Edomita vem da palavra Adom. Adom, em hebraico, é vermelho.
Por que esse nome, então? Povos vermelhos. A gente vai encontrar isso em Gênesis 25, que diz o seguinte: e saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Certo? Ele veio com vestido de pelo e todo ruivo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Tá? Depois ele gerou também os amalequitas. Esses amalequitas, a gente já sabe, né? Foram os piores inimigos de Israel. Até que Deus realmente determinou, está em Deuteronômio, ele determinou exterminar esse povo. Vou ler para vocês. Lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te traiu o encontro no caminho e feriu a tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afatigado e não temeu Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus tiver dado repouso de todos os teus inimigos ao redor, na terra que o Senhor te deu por herança, então apagarás a memória de Amaleque debaixo do céu. Não te esqueça. É assim que está escrito, não é minha palavra, não, está escrito nesse versículo de Deuteronômio. Tá? Muito bem, agora nós vamos falar um pouco de Abraão com Agar. Agar que foi a serva, né? Eles geraram Ismael, né? E gerou povos árabes, a gente já sabe. Então, Sara ofereceu a Abraão, Agar, a sua serva. Então, onde é que está isso? Aqui em Gênesis 16, 1 a 6. Eu vou ler para vocês. Ora, Sarai, naquele tempo já chamava Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido, ela já não acreditava mais, né? Me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos com ela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu a por mulher a Abraão, seu marido. A fim de 10 anos que Abraão habitara, né, na terra de Canaã, e ele possuiu Agar. E ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi a sua senhora desprezada. Ela começou a desprezar, claro, porque ela conseguiu ter um filho, né? E a seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, eu sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Então disse Abraão a Sara: eis que tua serva está na tua mão, faz dela que, que for te agrado, teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E Abraão e Agar conseguiram então gerar um filho que chamava Ismael. Ismael em hebraico é Ishmael. Ishmael. Ishmoa, o verbo Ishmoa, é ouvir. Ele, você sabe que é Deus. Então a gente está vendo aqui que Deus ouviu. Ismael, a tradução seria e Deus ouviu, claro. Deus ouviu a solicitação da sua mãe, né, de Sara. Abraão expulsa Agar, em função de uma porção de coisa, mas vamos ver aqui. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete e viu Sara que o filho de Agar, egípcio, o qual tinha dado a Abraão, eles estão falando aqui de quem? Do filho que é Isaac, né? Certo? Bom, e aí ela disse a Abraão: ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará Isaac. Põe Isaac, o meu filho. Então tinha nascido Isaac e ela começou a zombar, certo? E a Sara pediu para Abraão para expulsá-lo. E aí, olha, e pareceu essa palavra muito mal aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Ele tinha um filho, né? E aí, o que aconteceu agora? Veja só que interessante. Mesmo assim, então, Deus disse a Abraão, nesse momento, Deus disse a Abraão, olha só, não te pareças mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que a Sara te diz, ouve a sua voz. Deus disse a Abraão, em tudo que a Sara te diz, ouça a voz dela. Porque em Isaac, Deus falando, porque em Isaac será chamada
a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação. Então, Deus já promete a Abraão de que Isaac será a descendência de Abraão, e o filho também da serva, também ele fará uma nova nação. Aqui se subentende que aí aparecerá uma nova nação que não é de Israel. Porquanto é a tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão, não sei o quê, despediu e ela partiu. Tá? Tá muito confuso. Dá para depois eu coloquei um gráfico lá embaixo, se vocês tiverem dúvida, vocês vão ter que rever para vocês guardarem esses nomes todos, né? Mas vamos continuar. Abraão e Quetura, esposa após a morte de Sara. Eu falei para vocês no começo, né? Ela deu origem a vários povos árabes. Vários povos árabes. Os midianitas. Vocês, falando um pouco dos midianitas, vocês conhecem a história, quando Moisés matou aquele egípcio, né? Ele saiu para escapar da eventual represália do faraó. Ele foi andando no meio do deserto, ele foi para onde? Foi se refugiar onde? Nos midianitas. Ele foi na terra dos midianos, né? Dos midianitas. E quando ele chegou lá, ele encontrou quem? O pai de Tsípora. Ele acabou casando com a Tsípora, vocês conhecem a história. Mas o pai, ele era considerado sacerdote midianita do Deus único. Os midianitas, eles também tinham um Deus único, não era só a parte dos israelitas. Os midianitas também eram, eles faziam um Deus único, eles acreditavam num Deus único. Tá? Então, a gente pode concluir que todos esses povos que nós falamos até agora são descendentes também de Abraão. Todos os povos que nós falamos até agora são descendentes de Abraão. Certo? Agora, vou falar um pouquinho sobre Ló com vocês. Porque o Ló, quem foi o Ló? Foi sobrinho de Abraão. Ele também deu origem a dois povos. Eu vou descrever ele lá embaixo para vocês. Mas primeiro eu quero fazer um histórico. Não sei se vocês conhecem a história de Ló, mas pequena história. Presta atenção. Ele foi habitar numa cidade chamada Sodoma. E nós sabemos que Sodoma e Gomorra, eles foram exterminados por Deus. Aqui tem uma foto que descreve mais ou menos, né? Para vocês terem uma ideia, Deus acabou com aquilo, jogou tudo que vocês imaginam de fogo, etc. E aí eles tiveram que sair de lá. Eles foram tirados por Deus de Sodoma. Ló, a esposa e suas duas filhas. Nessa imagem vocês estão vendo só o Ló com suas duas filhas. Por quê? Porque a sua esposa se transformou em estátua. Lembra da história? Que ela olhou para trás, a instrução era para não olhar para trás. Assim, ela se transformou numa estátua. Então, nessa foto, vocês estão vendo ela parada como estátua, e só ele com duas filhas, é que conseguiram sair. Para eles, que viram toda essa situação acontecer na terra de Sodoma e Gomorra, para eles parecia que o mundo tivesse acabado. Essa imagem chama uma coisa mais ou menos. Se você vê tudo isso, você se imagina que não tem mais nada no mundo, acabou tudo. E para eles pensando assim, eles pensaram assim: então, se não tem mais ninguém no mundo, nós vamos ter que repovoar essa humanidade. Certo? E eles estão pensando que só os três haviam sobrevivido. Com toda essa situação, eles acabaram se escondendo numa caverna, até esperar que essa situação pudesse se acalmar. Eles foram salvos, eles viram que ele é salvo, e continuou a afirmação para eles de que eles tinham que fazer com que essa humanidade tivesse reinício com eles. Certo? Aqui você tem uma foto do Ló com suas duas filhas. Tá? Após um tempo que os três estavam numa caverna, as filhas, eles, pensando na situação que eu falei para vocês até agora, eles acabaram dando uma bebida ao pai, ao Ló, e com ele acabaram fazendo filhos. A filha mais nova gerou os Amonitas, tá? E a filha mais velha gerou os Moabitas. Tá? E assim nós temos mais ou menos os povos todos que são citados na Bíblia e as suas descendências, sua forma, como é que eles apareceram. Tá bom? Então, qual a origem dos povos? Se a gente falar qual é a origem desses povos todos, dá para ver que quem deu origem a esses povos foi Abraão. Abraão deu origem a todos esses povos que são citados na Bíblia.
E isso nós podemos ver na promessa que Deus faz a Abraão. E todos nós conhecemos isso que nunca pensamos, talvez com tanta clareza, né? Gênesis 15 diz o seguinte: então levou para fora e disse: olha, olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que você consegue contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Assim será a tua descendência, dito por Deus a Abraão. Ok? E eu fiz para vocês aqui um pequeno gráfico, né? Para vocês terem marcado aquilo que eu falei para vocês até agora. Abraão e Sara, Abraão com Agar, Abraão com Ketura, enfim, está tudo aqui. Vocês vão ter uma ideia melhor de tudo que está acontecendo. Vocês dão uma olhada, faz uma cópia disso, copia essa imagem, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, esses povos todos que eu citei agora, a qual deles você pertence? Se é que você pertence a algum povo. Você pertence a algum povo? Desses todos, da história? Ou você acha que não pertence a nada disso? Você não tem. A sua origem tem a ver com algum povo desse? E para isso nós vamos falar um pouquinho mais e refletir um pouquinho mais. O povo moabita, vocês conhecem a Bíblia, vocês conhecem as histórias, ele nos lembra muito da história de Ruth. Ruth a moabita. Vocês sabem disso, vocês conhecem a história? Vocês não conhecem, vou falar um pouquinho disso que vale a pena nesse momento, né? A Ruth era uma moabita que creu no Deus de Israel. Moabita que creu no Deus de Israel. Ruth, sabe quem foi a Ruth? Eu vou dizer para vocês. Grava bem isso que eu vou dizer agora, que é muito importante. Ela foi bisavó do rei Davi. Bisavó do rei Davi. E ela decidiu seguir o povo de Israel por ser um povo fiel. E com essa história que eu estou contando para vocês, ela fez parte da genealogia de Jesus. Olha onde é que nós chegamos. Contamos tudo isso, todos os povos, e chegamos em Ruth, a Moabita, que creu no Deus de Israel, e tudo isso nos leva a Davi, isso nos faz entender e que tudo isso nos leva à genealogia de Jesus. Toda essa história que eu falei até agora tem a ver com Jesus. Tudo que eu contei para você até agora tem a ver com Jesus. Começar a pensar, começar a refletir. Você está se considerando já um deles? Ou qualquer um deles? Vamos continuar. Vamos ver isso aqui confirmado na Bíblia. Em Ruth, em primeiro capítulo 15, 16, fala assim: a Noemi aconselhou a Ruth: veja, sua concunhada, ela está voltando para o seu povo e para o seu Deus, lá, os Moabitas. Volte com ela. A Ruth, porém, respondeu: não insista comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Não insista comigo. Aonde você for, eu irei. Aonde você ficar, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Não sei o que estou falando, não. Está escrito em Ruth 15, 16. O teu povo será o meu Deus. Ruth, Moabita. A pergunta que talvez você deve estar se fazendo: cadê esses povos hoje? Existem? Não todos. Infelizmente, não são todos. Somente os descendentes de Israel e de Ismael. O resto, tudo, não existe mais. Tá? Vamos fazer uma reflexão final. Me acompanhe. Nós temos dois itens para a gente estudar, quer dizer, refletir juntos. Vamos ver o que está escrito em Gênesis. Eu já falei lá em cima, mas vou repetir. O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Presta atenção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias, não depende de geração que é. Todas as famílias da terra.
A sua família faz parte dessas famílias. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você se considera parte dessas famílias? Acho que sim, né? Pensa. Outra reflexão para a gente dar uma encerrada. Se você for em Gálatas, que já é o Novo Testamento, que agora nós falamos praticamente quase tudo no Antigo Testamento, você vai ver que está escrito assim, ó, presta muita atenção. Não há judeu, não há grego, não há servo, não há livre, não há macho, não há fêmea. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos nós, todos vocês e eu, todos nós, somos um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, então também sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Vou repetir. Não há judeu, não há grego, não há servo, nem livre. Não há macho, não há fêmea. Não há nada. Porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se vocês são um e sois de Cristo, então vocês sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a sua promessa. A promessa de Deus. E agora eu aponto para você. Você também é herdeiro das promessas feitas a Abraão? Cabe a você responder. Era isso que eu tinha que falar com vocês, em nome de Jesus. Muito obrigado por vocês terem estado até agora. Eu peço para vocês agora me acompanhar nessa última oração, oração final. Para isso, feche teus olhos, põe a mão no coração. Veja Jesus te abençoando, em nome dele, em nome de Jesus. Ele está colocando a mão na cabeça e está te dizendo: Yevarechecha Adonai vishmerecha, Yair Adonai panav elecha vichuneika, Issa Adonai panav elecha yasem lecha, Shalom, yasem lechem, Shalom, Shalom, Bracha, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tomar conta, do pastor João, do pastor Leopoldo, pastor Nelson, pastora Fátima, pastor Sidney, pastora Rosana, diga, Senhor, obrigado. Obrigado por tomar conta da igreja, trazer mais membros e trazer novas almas para a gente levar para o Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Nossos líderes, nossos presbíteros, todos, Senhor. Obrigado por tomar conta de mim, da minha família, dos meus filhos, dos meus netos. Tomar conta da minha saúde. Obrigado, Senhor, porque não tem como agradecer. E eu preciso dizer para o Senhor também que o Senhor me perdoar se eu fiz alguma coisa que o Senhor não fosse seu agrado. Se eu fiz, não foi voluntário, Senhor, não foi voluntário. Mas se foi voluntário, peço para o Senhor me perdoar assim mesmo, Senhor. Eis-me aqui para tudo que o Senhor precisar. Eis-me aqui para tudo e quando o Senhor precisar de mim. Me permita continuar a levar essa sua palavra com o maior tempo que o Senhor me permitiu. Fico muito agradecido por isso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você e a tua casa. Em nome de Jesus. Amém.